Olá! Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de compreensão e interpretação de textos. E na aula de hoje nós vamos dar a devolutiva de três questões de compreensão de um texto que através do método expansão das palavras-chave. Então, vamos lá! Bom, relembrando um pouquinho a última aula que nós tivemos, a aula de número 3, em que nós discutimos um pouquinho sobre os processos de expansão das palavras-chave. O que é esse processo? É um processo que nos ajuda a compreender a coerência do texto, nos ajuda a entender como é que o texto se estrutura, tá? Então, nós identificamos as palavras-chave e, a partir delas, nós conseguimos identificar quais são outras palavras que a elas se associam para formar um campo semântico, um campo de significado, a fim de que o texto se torne coerente. Porque, como nós vimos, não dá para elaborar um texto, as palavras elas não são jogadas assim aleatoriamente. As palavras elas se relacionam com outras palavras, dando ao texto uma coerência, né? Uma lógica, sentidos, e é o que faz com que você leia o texto e fala, entendi o texto, entendi o contexto, todas as palavras se unem ali, se juntam numa relação de sentido e lógica, tá bom? E na aula anterior, se você não assistiu a aula anterior, volte lá, é a aula de compreensão de texto e interpretação número 3. Lá eu explico bem detalhadamente, com exemplos, o que são esses três processos de expansão das palavras: a associação, a identidade e a oposição. Então, essa aula de hoje é uma aula bem prática para nós aplicarmos ao texto aquilo que nós estudamos na aula anterior, tá bom? Então, se você quer entender um pouquinho melhor sobre esse processo, vai lá na aula 3 e pega todas as informações, tá certo? Mas eu vou fazer uma revisãozinha bem rápido para que nós possamos responder as questões propostas. Então, o que nós estudamos? Nós vamos estudar esses três processos de expansão. Existem outros, mas nós vamos focar nesses três para este momento. Então, nós temos o processo de associação, que é um dos processos muito utilizados para desenvolver as ideias. Então, qualquer palavra, na aula anterior nós vimos que os verbos, eles são assim, palavras muito importantes para expandir as palavras, né? Assim também como os substantivos. Mas qualquer palavra ela pode fazer parte de um campo associativo, né? De um campo semântico, desde que essa palavra contribua para alargar de forma coesa e coerente o significado do texto. Então, pelo processo de associação, o que nós fazemos? Assim como o próprio nome já diz, nós vamos associando a palavra-chave outras palavras que estabelecem relação com ela, né? Fazendo correlações entre palavras-chave, né, que fazem parte ali do contexto. Então, o que nós precisamos prestar atenção é que essa associação não é aleatória, não é livre, né? Ela tem que estar dentro do contexto ao qual o texto se trata, tá bom? Um outro processo é o processo de identidade. O processo de identidade, ele funciona como associar aquela palavra-chave uma outra palavra, uma outra expressão equivalente. E aí nós lembramos dos sinônimos, né? No entanto, não necessariamente esta outra palavra precisa ser um sinônimo, tá? Mas ela precisa ter ali um significado equivalente, tá bom? E o terceiro processo que nós estudamos foi o processo de oposição, tá bom? O processo de oposição, ele é quase como que
que o contrário do processo de identidade. Se pelo processo de identidade você relaciona uma palavra com outra ou outra expressão que se identifica diretamente com essa palavra que você, né, relacionou, pelo processo de oposição, você vai relacionar uma palavra a essa palavra-chave que tem, assim, um sentido quase que oposto, né? Lembrando novamente de que esta expressão, esta palavra, ela não precisa ser antônimo, tá bom? Não precisa ser antônimo. E aí eu acabei deixando ali um trechinho, veja o seguinte exemplo tirado da reportagem, mas esse trecho nós vimos na aula 3, tá bom? Então, se você quiser, dá um retorninho lá para você relembrar aquilo que nós já vimos. Então, a partir desse momento, vamos para o texto para fazer uma análise, né? Então, o texto que eu propus para vocês é o texto Sonhos. Vamos lê-lo, então? Então, primeiramente, assim, que eu já venho falando nas aulas anteriores, é que uma das estratégias para se ler, para se entender o texto, é fazer uma leitura geral, para você tomar conhecimento, qual que é ali a palavra-chave, qual que é a temática geral abordada no texto. Vamos fazer isso, então? Presta-se sempre muita atenção às contas, à inflação, aos banqueiros, aos cardiologistas e aos ladrões que infestam as esquinas e espreitam bolsos e bolsas dos outros mortais. Presta-se ainda extrema atenção à guerra, aos políticos e às baleias ameaçadas de extinção. Mas e os sonhos? Andam por aí, passeando entre nossos miolos, e ninguém se preocupa com eles. Mesmo os psicanalistas já não os examinam com tanto desvelo. E, no entanto, os sonhos são o adubo e o alicerce do dia inteiro. Moldam a alma com a qual acordamos. Dirás, leitor, sei lá o que dirás, mas digo-te, eu, que é grande asneira ficar sempre apostando no real. Ele termina 2 passos depois. O resto é o que trazemos na algibeira. Ou na alma, se quiseres, tanto faz. Assim, sábado, acordei com a dita alma transformada em bobo lodaçal. Nela, tudo afundava e nem fazia plop. Tentei todos os recursos normais: banho, caminhada, chopp e meio, almoço em casa amiga, tudo em vão. Só a cama me tentava. Graças a isso e a certos sonhos bons, dos quais não me lembro, acordei domingo mais saudável que um pão de centeio, que é a coisa mais saudável que existe. Então, aproveitando o frio e a fome, fui com Madame K ao Pulcinella. Bom, antes que você me pergunte, Pulcinella aqui, né, pelo contexto, eu entendo que está se referindo aí a um restaurante no Rio de Janeiro, tá bom? Frio e fome, fui ao Pulcinella. Então, acredito que seja esse restaurante aí bastante conhecido e famoso. Bom, vamos lá então agora a primeira perguntinha para nós podermos entender o texto. Quais palavras se relacionam por oposição e constituem o alicerce do texto? Bom, eu havia falado para vocês na aula anterior, tanto na aula 1, que nós trabalhamos as palavras e as ideias-chave, tanto na aula 2, quando nós fizemos um feedback das questões propostas da aula 1, quanto na aula 3, que foi a aula passada, em que nós trabalhamos a expansão das palavras-chave, eu tenho repetido isso, que as palavras-chave, elas funcionam como o alicerce do texto. Sabe? Aquelas palavras com sentido tão importantes, né? Tão imprescindíveis, que elas são a estrutura do texto. A elas se relacionam outras palavras que vão ali, né, formar um todo coerente. Bom, e nós acabamos de ver também que oposição é aí um processo em que as palavras com sentido
oposto, né? Não precisam ser antônimos, como eu falei, né? Mas com sentidos assim, que geram aí esse distanciamento, palavras diferentes, elas se associam, tá? Então, ali através da oposição. Então, vamos ler mais uma vez o texto. Vamos tentar destacar ali quais são as palavras-chave do texto, tá? Como que a gente destaca isso? Fazendo uma leitura pausada e pensando o seguinte: geralmente a palavra-chave se associam outras palavras através de retomada, através de antecipação, através de sinonímia, né? Então, se a palavra-chave, por exemplo, é criança, possivelmente vai ter um nome de uma criança, ou vai ter menino, menina, né? Ou infantil, né? Palavras ali que, ou ela, né? Criança, ela, enfim, pronomes, né? Que se associam a essa palavra-chave. Então, vamos tentar identificar agora, tá? Então, de novo, presta-se muita atenção às contas, à inflação, aos banqueiros, aos cardiologistas e aos ladrões que infestam as esquinas e espreitam bolsos e bolsas dos outros mortais. Então aqui está fazendo uma afirmação, tá? E é muito interessante você perceber como o autor ele coloca palavras como inflação, banqueiro, cardiologista e ladrão, tudo junto, né? Como que efeito de sentido, né, nessa primeira frase causa essas palavras tão díspares, todas juntas ao mesmo tempo. Mas o que se está dizendo? Que presta-se, que em geral se presta muita atenção a quê? As contas, a inflação, aos donos de banco, né, aos banqueiros, aos cardiologistas, né, e aos ladrões. Então, existe um foco, entre outras coisas, nessas pessoas, situações, né, que foram mencionadas aí. Presta-se ainda extrema atenção, olha só, então presta atenção a conta, inflação, banqueiro, cardiologista e ladrões, e presta-se ainda extrema atenção à guerra, aos políticos e às baleias ameaçadas de extinção. E não é verdade? Né? Não é verdade? Se você liga o jornal, onde está tendo guerra, onde está tendo revoluções, né? Manifestações, como que anda a política e a ameaça de extinção. Bom, enfim, muita atenção a isso. Mas aí vem uma palavrinha no meio do parágrafo que, né, começa a encaminhar o texto para o que se quer. Bom, nós já lemos o título do texto, e o título do texto dá uma pista, assim, muito, muito, muito imprescindível para a compreensão do texto. O título é Sonhos. Queridos, por que alguém colocaria esse título no texto se não tivesse nenhuma relação com o texto? Então, obviamente, a palavra sonhos no título, ela tem relação com o texto, tá? Então, sem dúvida. E quando você lê o texto, você confirma isso. Por quê? No primeiro parágrafo começa falando, olha, presta-se muita atenção a isso, a isso, a isso, a isso. Mas, e os sonhos? Então, já é a primeira palavrinha que se diz. Sonhos, tá? Andam por aí. Deixa eu só tentar movimentar meu mouse aqui, ó. E os sonhos? Andam por aí. Quem andam por aí? Os sonhos. Passeando entre os nossos miolos. Quem anda por aí passeando entre os nossos miolos? Os sonhos. Perceba como aqui começa uma cadeia de palavras que se relacionam à palavra que nós anotamos, a palavra sonhos. Então, olha, quem anda por aí? Os sonhos. Quem passeia entre os nossos miolos? Os sonhos. E ninguém se preocupa com eles. Eles quem? Obviamente, os sonhos. Ok? Até aí? Mesmo os psicanalistas, olha que aqui nós inserimos uma outra informação. Mesmo os psicanalistas, ou seja, aquelas pessoas que trabalham, né, com a mente, enfim, mesmo os psicanalistas já não os examinam com tanto desvelo. Quem não os examinam? Quem não os examina, não, né? Quem não os examinam são os psicanalistas. Mas o que os psicanalistas não examinam? Os
sonhos. Bom, e no entanto, os sonhos, e aqui se repete novamente a mesma palavra, o mesmo substantivo. Uma repetição. Os sonhos são o adubo e o alicerce do dia inteiro. Então, aí, o que são os sonhos? Adubo e alicerce, ok? Moldam a alma com a qual acordamos. Então, quem molda a alma? Os sonhos. Ok, até aqui. Então, queridos, ao que nos parece, a palavra-chave do primeiro parágrafo é sonho. Você concorda comigo? Se você não concorda comigo, diz aí. Tá bom? Então, me parece que a palavra-chave é sonhos. Aí a gente tem um segundo parágrafo, que é bem curtinho e quase que uma continuação do primeiro. Olha só. Dirás, leitor, sei lá o que dirás, mas digo-te eu que é grande asneira, ou seja, grande bobagem, ficar sempre apostando no real. Olha essa palavra real, presta atenção na palavra real, porque ao que me parece, essa palavra real, ela se contrasta com a palavra sonhos, porque sonho, né, o período tá ali no plano onírico, né, o plano dos sonhos, o plano daquilo que não é realidade, contrasta com o real. Então, para mim, e a gente vai confirmar isso, a palavra real aqui é a palavra-chave do segundo parágrafo. Então, é grande bobeira ficar apostando sempre no real. Ele termina 2 passos depois. O resto é o que trazemos na algibeira, ou na alma, se quiseres, tanto faz. E aqui, esse ele se refere a quê? Ao real. O que termina 2 passos depois? A realidade. E esse resto que nós trazemos algibeira ou na alma é o quê? O sonho. Olha que coisa interessante. Ou seja, novamente fazendo relação ao que se diz anteriormente no primeiro parágrafo. Olha que bonito isso, né? Como o texto, ele não tá assim aleatório, ou seja, não se fala do real agora no segundo parágrafo sem fazer menção ao que se disse anteriormente, né? Então diz, olha, é uma bobeira, né? Ficar sempre apostando naquilo que é realidade, né? O que é realidade? Inflação, contas, banqueiro, cardiologistas, ladrões, guerras políticas, baleias. O que ele diz? Isso termina, ó, rapidinho. O resto, né, é o que a gente traz na alma, ok? E aí nós entramos no terceiro parágrafo. Assim, sábado acordei com a dita alma transformada em bobo lodaçal. Nela, então aqui me parece que a palavra alma é a palavrinha mais importante ao qual as outras se relacionam, né? Então nela o quê? Na alma, tudo afundava e nem fazia plop. Tentei todos os recursos, banho, caminhada, chopp meio, almoço em casa amiga, tudo em vão, só a cama me tentava. Então, ele acordou ali no sábado com a alma cansada, né? Uma alma ali sem muito disposição e tudo que acontecia não era interessante. E ele tentou ali tomar um banho, fazer uma caminhada, tomar um chopp, almoçar em casa amiga, mas não. Tudo que ele queria era um descanso, tudo que ele queria era a cama dele, né? Assim, o eu lírico aqui do texto, o personagem, né? Bom, então, parece-me que é um texto bem curto, mas o segundo parágrafo, a palavra alma seria ali aquilo que representa, aquilo que tem de mais importante no parágrafo. Graças a isso e a certos sonhos bons, olha a palavra sonho sendo retomada novamente, dos quais não me lembro, acordei domingo mais saudável que um pão de centeio, que é coisa mais saudável que existe. Então, aproveitando o frio e a fome, fui com Madame K ao Pulcinella, ok? Tudo bem? Bom, então aqui nós temos algumas palavras-chave do texto e vem a pergunta. Quais palavras se relacionam por oposição e contribuem para o alicerce do texto? Então, se nós levarmos em consideração que as palavras que alicerçam o texto aí poderiam ser sonho, real, alma, sonho, real e alma, quais palavras se relacionam por oposição? Vamos lá. Sonho e real? Sonho e alma? Né? Alma, bom, enfim. E aqui nós temos várias alternativas. Sonho irreal / realidade, né? Então, sonho e realidade.
adubo e alicerce, alma e sonho, inflação e banqueiros, políticos e baleias. Bom, olha, essa questão aqui, ela é interessante, gente. Por quê? Porque ela avalia se você conseguiu depreender as palavras mais importantes do texto. Porque inflação e banqueiros, políticos e baleias, primeiro que eles não se referem, né, não apresentam oposição, e segundo, porque não são palavras mais importantes do texto, tá bom? Então, se você respondeu sonho e real, você está correto, tá? Se fosse por outro processo, até poderia ser sonho e alma, poderia ser real e alma, mas por oposição, né? E parece-me que no geral, são as duas palavras que mais se destacam no texto, porque elas realmente é o que você faz. Você mostra que os sonhos e a realidade são duas formas de enxergar o mundo, né? Duas formas de viver, duas formas de ler o mundo, né? Duas formas a dar atenção, né? Coisas diferentes aí. Então, sonhos e real e realidade são as palavras-chave, sem dúvida, desse texto, ok? Então, se você respondeu sonho e realidade, parabéns. Se você respondeu qualquer uma das outras palavras, lembra, volta lá na primeira aula, segunda, dá uma lembradinha, como que a gente faz para encontrar as palavras-chave do texto, porque vai facilitar com certeza. Questão 2. Presta-se sempre muita atenção às contas, à inflação, aos banqueiros, aos cardiologistas, aos ladrões que infestam as esquinas, espreitam bolsos e bolsas dos outros mortais. Presta-se ainda mais atenção à guerra, aos políticos e às baleias ameaçadas de extinção. Mas, e os sonhos? Andam por aí passeando entre nossos miolos e ninguém se preocupa com eles. Mesmo os psicanalistas já não os examinam com tanto desvelo. E, no entanto, os sonhos são o adubo e o alicerce do dia inteiro. Moldam a alma com a qual acordamos. E a pergunta é, no primeiro parágrafo a palavra sonho liga-se por identidade a. Então vamos retomar? O que é ligar-se a uma outra palavra ou relacionar-se a uma outra palavra ou a outras palavras, aqui no caso, por identidade? É quando você identifica uma palavra com outra que é muito parecida, que tem muita semelhança, tá? Identidade, eu me identifico com uma pessoa que tem os mesmos pensamentos que eu, que tem os mesmos propósitos, que tem a mesma filosofia de vida, que tem os mesmos, a mesma ideologia. Então, identidade tem a ver com palavras que são muito semelhantes, né? Com a qual a gente pode ser substantivo, podem ser sinônimos, mas não necessariamente. Então, quando você olha para o texto, a palavra sonhos, né, ela aparece 2 vezes no parágrafo, mas tem um momento que ela quase que diz assim, sonhos são isso. Né? Onde que aparece isso? Olha só, no entanto, os sonhos são o adubo e o alicerce do dia todo. Então, aqui nós já temos a resposta. Então, o que são sonhos, segundo o autor? Sonhos são, e aqui é uma metáfora, obviamente, sonhos são o adubo e o alicerce do dia inteiro. O que é um adubo? O que essa metáfora nos diz? Adubo e o alicerce. O que é o adubo para uma planta? É aquilo que faz o quê? A planta crescer. O que é o alicerce para uma construção? É aquilo que estrutura, né? Que permite, que possibilita, né, a continuidade da construção, né? Então, o que os sonhos são para a vida? São como um adubo, é aquilo que nos dá energia, é aquilo que nos faz crescer, é aquilo que nos desenvolve, tá bom? Então, a resposta correta não é psicanalistas e alma, bolsos e bolsas, baleias de extinção, e sim adubo e alicerce. Você respondeu certo? Conseguiu? Que beleza! Então, continuemos aqui. E a terceira questão do texto, veja que não era um texto difícil de analisarmos, né? E nós basicamente estamos analisando aí mais o primeiro parágrafo. Mas o que diz essa outra pergunta? No primeiro parágrafo, a palavra sonho
liga-se agora por associação a. Então, vamos ver quais são as outras palavras que, junto com a palavra sonhos, elas nos dão um campo semântico, né? Elas nos ajudam a entender o texto. São palavras que expandem a palavra sonhos, né? Se relacionam com elas. Então, vamos lá. De novo, né? Então, presta-se muita atenção às contas, à inflação, aos banqueiros, aos cardiologistas, aos ladrões, Presta-se ainda mais atenção à guerra, aos políticos e às baleias ameaçadas de extinção. Mas e os sonhos? Andam por aí passeando entre nossos miolos e ninguém se preocupa com eles. Então, aqui, me parece que com miolos está, de certa forma, associado à palavra sonhos, tá? Porque o que os sonhos fazem? Eles andam passeando aqui, ó, na nossa cabeça, né? Então, miolos poderia ser cabeça, né? Mas o autor gostou dessa palavra, gostou de mostrar ali bem dentro da cabeça. Então, por onde os sonhos passeiam? Dentro dos nossos miolos. E ninguém se preocupa com ele. Mesmo os psicanalistas. Psicanalistas também entram nesse campo semântico, né? Porque são os profissionais responsáveis aí para estudar a mente humana, né? Estuda também os sonhos. Então, mas diz que nem os psicanalistas não se preocupam tanto com isso. E, no entanto, os sonhos são o adubo e o alicerce do dia inteiro. Você poderia colocar adubo e alicerce? Poderia também. Só que adubo e alicerce são palavras que expandem sonhos, conforme nós vimos na pergunta anterior, por um outro processo, que é o processo de identidade, tá bom? Mas a gente poderia colocar porque também se associam, fazem parte ao campo semântico. Aliás, queridos e queridas, muitas outras palavras que nós não estamos mencionando também fazem parte aí do campo semântico. É que agora nós estamos procurando mesmo os que se ligam à palavra sonho por associação. E, no entanto, os sonhos são o adubo e o alicerce do dia inteiro. Moldam a alma com a qual acordamos. Então, sonhos também se liga à palavra alma no primeiro parágrafo. Ok? Então, a resposta correta, aqui, queridos, lá nas questões que vocês responderam, não necessariamente estava tudo na letra A, tá? Eu coloquei aqui, mas enfim, não precisaria estar necessariamente na letra A. Bom, ficou um pouquinho mais claro? Então, o que nós quisemos aqui falar nessa aula bem rapidinho sobre o processo de expansão de palavras? E eu vou, na próxima aula, tá? Na próxima aula eu vou responder mais 2 questõezinhas sobre esse mesmo processo de expansão, logo no início da aula, tá? Antes de a gente começar uma nova estratégia, tá? Então, fiquem ligadinhos aí que nós teremos, sim, mais 2 propostas para que vocês resolvam mais 2 questõezinhas aí envolvendo esses processos também de compreensão de texto. Então, assim como você enxugar o texto até as palavras principais, ou seja, até você chegar ali ao mínimo múltiplo comum, né, a palavrinha-chave, é uma estratégia para entender o texto, da mesma forma, pegar essas palavrinhas-chave e as expandir também é uma outra forma, tá bom? Por quê? Porque as palavras, como nós já dissemos, dentro de um texto, elas se relacionam entre si. E é isso que dá aquela coerência que tanto falta em tantos textos, né? Aquela lógica, aquele encadeamento de significado. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica, de mais essa estratégia para compreender o texto. Fiquem ligadinhos, porque na próxima aula nós traremos uma nova estratégia, né? Uma nova forma de você entender e ficar cada dia melhor, mais proficiente na arte de compreender e interpretar textos para a resolução de questões. Tudo de bom para você e até a próxima!